Quando os romanos começaram a conquistar o continente europeu, eles entraram em contato com uma variedade de culturas das quais nada sabiam. Embora essas culturas fossem estranhas aos romanos, seus deuses muitas vezes pareciam muito semelhantes. Eles os compararam às suas próprias divindades, acreditando que o panteão que compartilhavam com a Grécia era real e que os deuses estrangeiros eram seus próprios, com nomes diferentes. Um deles foi Taranis, a quem os romanos compararam a Júpiter. No entanto, mesmo que eles fizessem alegações sobre como ele era adorado, eles não disseram qual era o seu domínio ou como ele era caracterizado nos mitos. Apesar disso, os historiadores podem nos dizer muito sobre esse deus celta. Eles sabem que ele era um deus do trovão, um chefe de seu panteão, e provavelmente era conhecido por ter um temperamento explosivo e ser um guerreiro. A arqueologia, linguística e mitologia comparativa lançaram luz sobre um deus que poderia ter sido um mistério completo. Taranis era um deus que sabemos ser amplamente venerado, mas temos poucos detalhes sobre ele. Os povos celtas da Europa não tinham seu próprio sistema de escrita nos tempos antigos. Suas histórias foram transmitidas oralmente até depois do Império Romano. Portanto, muito do que sabemos sobre seus deuses foi registrado pelo povo romano, que entrou em contato com eles. Os romanos, no entanto, não costumavam se preocupar em registrar a mitologia das tribos germânicas e celtas que encontraram com as terras conquistadas ao norte. Frequentemente, eles nem mesmo registraram os nomes que os celtas usavam para os seus deuses, mas em vez disso, os comparavam às divindades greco-romanas. Na escrita romana, Taranis é frequentemente comparado a Júpiter ou Brontes, um ciclope. Como Júpiter, Taranis era um deus do trovão. Ele usou seu raio como uma arma da mesma forma que um guerreiro humano usaria uma lança. Os romanos diziam que ele era semelhante a um rei, embora isso pode ser porque o associaram ao seu próprio deus do céu. A maioria dos historiadores acredita que Taranis compartilhou o poder com dois outros deuses, Esos e Teutates, em um triunvirato. Além do raio que carregava, o símbolo mais tradicional de Taranis era a roda. A imensa quantidade de estátuas de rodas, esculturas e amuletos em toda a Europa é uma das melhores evidências remanescentes do amplo culto ao deus. A evidência também vem de um material de origem posterior. As lendas irlandesas, escritas por monges cristãos na Idade Média, usam o nome irlandês Tuirean para mencionar Taranis. Essas lendas irlandesas, escritas depois que a religião celta nativa já estava em declínio, fornecem pouco mais informações do que os primeiros relatos romanos. Segundo essas lendas, Taranis era o pai de deuses importantes, como Brigide, Brian e Goibinu. Os mitos irlandeses também dizem que Tuirim havia morrido, depois que 3 de seus filhos foram mortos por Lugh, como vingança pelo assassinato de seu pai. Tuirim, dessa forma, morreu de tristeza. Os escritores romanos não mencionaram uma história semelhante em suas descrições de Taranis. Portanto, não se sabe se a crença em sua morte era generalizada ou apenas conhecida na Irlanda. Embora muito pouco tenha sido escrito sobre Taranis ou Tuirim em fontes antigas, os historiadores ainda têm uma boa ideia de onde ele se encaixa na mitologia dos celtas. Os romanos o associaram com sua própria divindade suprema, Júpiter. Esse vínculo geralmente era feito não por causa da posição que um deus ocupava em seu panteão, mas por causa dos poderes que ele comandava. Júpiter, como seu homólogo grego Zeus, era o deus do trovão. Ele usava seus raios como armas e geralmente era retratado segurando-os. Com isso, as imagens de Taranis podem ser identificadas por esse atributo, embora nenhuma inscrição esteja presente. Como essas imagens também incluem a roda, os arqueólogos sabem que a roda era um de seus símbolos. Isso é encontrado em todas as áreas celtas da Europa. Irlanda, Grã-Bretanha, Espanha e o Vale do Rio Danúbio forneceram aos arqueólogos evidências de que Taranis era um dos deuses mais amplamente reconhecidos na Europa. Taranis também é semelhante a Júpiter, na crença de que ele existiu como parte de uma tríade. Júpiter tinha 2 irmãos, Dis, Pater e Tríton, que eram quase iguais. Embora Esos e Teutates possam não ter desempenhado exatamente os mesmos papéis que esses deuses gregos-romanos, os 3 deuses compartilhando e dividindo o poder fornecem outro elo entre Taranis e o deus do trovão. A linguística também prova que Taranis desempenhou um papel importante em sua mitologia, como Júpiter fez na mitologia romana.
O nome Taranis está ligado ao de muitos outros deuses do céu, incluindo Thor e Perun. Os linguistas acreditam que esses nomes compartilham uma raiz proto-indo-europeia. Esses deuses geralmente ocupavam posições de poder. Eles eram considerados grandes guerreiros, conhecidos por seus temperamentos rápidos e tendências violentas, refletindo a violência imprevisível das tempestades. O arquétipo do poderoso deus do trovão foi muito difundido nas religiões indo-europeias. Por causa das semelhanças escritas, linguísticas e artísticas entre Taranis e outros exemplos desse arquétipo, os historiadores podem estar virtualmente certos de que ele era um deus do trovão de temperamento explosivo e fisicamente forte, que era um dos governantes supremos, se não o principal deus do panteão celta. Embora a obscuridade do deus celta é em grande parte devido à falta de registros escritos, o seu nome irlandês está quase igualmente ausente. Apesar de um número relativamente grande de fontes escritas, Tuirim aparece apenas como um personagem secundário em um grande mito. A mitologia irlandesa acompanhou os deuses por várias gerações. Seus deuses viveram e morreram da mesma forma que os humanos, embora tivessem um enorme poder e vivessem muito mais tempo do que os mortais. Como um deus irlandês, Tuirim era membro de uma geração mais velha do que as divindades primárias, muitas das quais eram seus filhos. Os historiadores geralmente interpretam os deuses irlandeses como representantes de crenças sucessivas à medida que evoluíram de diferentes populações ao longo do tempo. Parece provável, dada sua relação com outros deuses irlandeses e a idade do seu arquétipo, que Tuirim era visto como parte de um panteão mais antigo que não era mais relevante. Entretanto, uma maneira pela qual Taranis se desviou dos membros típicos do seu arquétipo foi em seu simbolismo. As rodas são usadas como um símbolo para o sol em outras religiões. Elas representam a passagem do tempo e as carruagens que puxam o sol em muitas tradições. Sem outras evidências, seria razoável para os arqueólogos usar esse simbolismo para chamar Taranis de deus solar ao invés de deus do trovão. No entanto, ambos os tipos estão ligados ao céu. É possível que Taranis fosse considerado um deus do céu como um todo, incluindo o sol e o trovão, ao invés de apenas um aspecto do poder do céu. Segundo os mitos celtas, Taranis cruzava os céus em uma carruagem de prata, e os relâmpagos eram as faíscas produzidas pelos cascos dos cavalos, enquanto o som do trovão era o barulho das rodas de sua carruagem. Ele era cultuado essencialmente na Gália, nas Ilhas Britânicas e também nas regiões de Rhineland e Danúbio, dentre outras. Taranis foi representado muitas vezes como um homem barbudo e nu, segurando um raio em uma mão e uma roda de biga na outra. A roda simbolizava também as estações do ano, que se sucediam consoante as relações rituais de Taranis como Duir, um espírito feminino representado pela árvore mais sagrada para os celtas, o carvalho. Essas relações eram simbolizadas pelos raios que atingiam a árvore, unindo o céu e a terra, e os pedaços da árvore destruídos pelos raios eram usados pelos celtas como amuletos de proteção. Taranis foi um dos 3 deuses mencionados pelo poeta romano Lucano em seu poema épico Farsália, sendo os outros 2 Esos e Teutates. Segundo os romanos, a essa trindade era oferecida sacrifícios humanos, com o intuito de saciar sua sede de sangue. Entre esses sacrifícios estavam a queima de vários homens em um tonel de madeira ou a decapitação dos mesmos. O sacrifício pelo fogo parecia ser o mais comum, uma vez que Taranis era considerado o deus do relâmpago. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!